Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado da primeira semana do tempo comum, nós escutamos a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 a 16, onde o autor sagrado nos diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos e minhas irmãs, o autor da carta aos Hebreus nos apresenta a radicalidade da palavra de Deus. A palavra de Deus liberta o coração do homem. A palavra de Deus também muitas vezes gera divisão dentro de nós, porque ela leva-nos a um discernimento, discernir as nossas intenções, discernir os nossos pensamentos, discernir as intenções do nosso coração. E por isso que o autor sagrado apresenta a palavra de Deus como a espada de dois gumes. Porque a palavra de Deus nos leva a tomar uma decisão. A palavra de Deus nos leva a discernir o bem do mal, o certo do errado. Por isso diz o autor sagrado: vamos cheios de confiança ao trono da graça. Vamos cheios de confiança, a fim de alcançar a misericórdia. Pois é. Estamos preparados? Porque o Evangelho vai nos apresentar precisamente homens e mulheres que tiveram que decidir a vida. Porque o nosso Deus, como nos ensina o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17, que o nosso Deus não exclui ninguém. Deus não exclui ninguém. Em Deus não há divisão. Em Deus não há exclusão. Deus acolhe todos. E o Evangelho de Marcos nos diz isso. Diz o Evangelho: naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. A multidão veio ao seu encontro e ele começou a ensinar a todos. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de cobrança e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Encontrando-se Jesus à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam também à mesa com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, ao verem-no comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos: por que motivo é que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Como viram, Jesus acolhe todos, publicanos, pecadores, todos têm lugar na mesa de Jesus. Mas é preciso tomar uma decisão. E Jesus diz a Levi: segue-me. Aquele homem estava sentado no posto da cobrança. No posto de cobrança. Aquele homem tomou decisão de se levantar, de ir ao encontro de Jesus. Então a palavra de Deus nos leva a tomar uma decisão. Deus não exclui ninguém.
Nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que nos afastamos da palavra e não Deus de nós. E ele diz: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, porque Jesus quer recuperar precisamente os pecadores. Jesus quer recuperar aquele que anda perdido, anda doente. E tu aceitas ser curado? Tu aceitas? Aceitas ser tocado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus? A decisão é tua. A decisão é minha. A decisão é nossa. Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Deus respeita a liberdade humana. Então, façamos a boa escolha. É preciso escolher o bem, o caminho da fraternidade e do amor. Que Deus nos abençoe o teu fim de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.